Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso primeiro módulo do Profundidade. Hoje eu vou falar com você sobre 5 ativações que eu tirei do filme 300. 300, se você ainda não assistiu o filme, é um filme para quem gosta desse tipo de filme de guerra medieval da antiguidade, então é uma excelente história para você. E eu tirei insights do capitão Leônidas. Capitão ou comandante? Como é que chamava lá, né? Ele era comandante do exército espartanos, bem antes de Cristo, muito antes de Cristo. Deu para a gente tirar bastante ativação dele. E eu quero compartilhar com você, tenho certeza que vai ajudar muito na nossa vida, no nosso crescimento. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar acompanhando aí o Profundidade, essa série tão bacana, tão rica de detalhes, que às vezes a gente passa despercebido de alguns detalhes, a gente não consegue ver. E o Profundidade é isso, é a gente aprofundar na música, no livro, no filme e ver detalhes que a gente não viu. No vídeo anterior eu dei o exemplo que caiu matando certinho. Pra gente que assiste um mesmo filme, você já assistiu um filme várias vezes? E aí, de repente, quando você assiste lá aquelas pessoas que falam sobre os erros de gravação, o que pode ter acontecido ali naquele filme, e aí você fala, cara, eu passei por esse lugar e não vi esse erro. E o Profundidade é isso. Você vai passar pelo filme 300, vai assistir lá os espartanos lutando, mas você vai entender às vezes de uma maneira diferente, porque nós não aprofundamos. Então vamos lá. Filme 300 é esse aqui que você está vendo aqui agora comigo. Esse é o ator principal. Filme muito bom nesse sentido. Fui indicado para a gente assistir ele. Por quê? Porque Leônidas, ele matou o mensageiro. Quando ele matou o mensageiro, me chamou a atenção. Falei, cara, ele matou o mensageiro. O mensageiro foi lá falar alguma coisa com ele e de repente ele mata o mensageiro. Não quis nem ouvir, não quis escutar direito o que o mensageiro estava falando. Ele foi lá e simplesmente jogou o mensageiro no poço. Então eu anotei aqui a nossa primeira ativação, que é matar o mensageiro quando a verdade incomoda. Aí é o seguinte, você vai ver que Leônidas, ele recebeu um mensageiro do rei de Xerxes, que inclusive é interpretado, depois eu fui saber, pelo Rodrigo Santoro, aquele brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e trabalhou já em vários filmes. Na hora que eu assisti, eu fiquei pensando, parece que esse cara, ele é o Rodrigo, mas ele estava tão descaracterizado, um corpo muito forte, né, que eles fazem computação gráfica, e aí eu achei que não era, e depois fui ler, e realmente era o Rodrigo. Interpretou demais esse rei de Xerxes. Leônidas, ao receber o mensageiro, Leônidas, ele era um cara assim meio arrogantão, né? Porque ele sofreu muito para aprender a ser o Leônidas, para aprender a ser um espartano. Ele ficou no gelo, descalço, ele teve que matar tigres lá, nem era tigre, eram uns bichos lá pareciam tigre, mas na época da antiguidade tinha uns dentão esquisito. Então Leônidas, ele passou muito sofrimento, e o lema de Leônidas era não desistir. Ele foi treinado para não desistir nunca, nunca se ajoelhar diante do medo. De certa forma, olhando por um outro lado, olhando pelo lado do Leônidas, a gente até entende, porque desde pequenininho, desde criança, ele foi treinado para isso, para não submeter à pressão de ninguém, né? E esse mensageiro chegou querendo falar, olha, nosso rei lá está querendo unir com as suas terras, quer fazer um acordo com você, mas não quer guerra, de repente a gente pode combinar alguma coisa, e ele quer conversar com você, e o Leônidas fala, não, não tem conversa. Além de não ter conversa, ele ainda matou o mensageiro e todo mundo que estava ali junto. E aí a pergunta é, será que você tem matado os mensageiros que Deus tem enviado para te ajudar? É o caso de pensar, né? Lendo a Bíblia, não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, são várias passagens ali que a gente sabe que veio mensageiros, né? Deus enviou várias pessoas para mostrar os caminhos para a humanidade. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente percebe o quanto as pessoas ignoram a palavra de Deus
ignoram as mensagens que são nos chegadas para o nosso próprio bem. Às vezes, a pessoa ela está movida por tanta ignorância, nem é culpa dela, é a cegueira. A pessoa é cega e ela não consegue ver que aquilo é uma mensagem para ela. O que a gente aprende nesse longo da vida e por que eu quis abordar esse assunto de mensageiro? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente muito aberta. Pode ser a pessoa que eu menos admiro, pode ser a pessoa que às vezes eu não tenho admiração. O que acontece isso, né? Antigamente não, o pessoal ainda fala isso, né? O santo não bateu, né? Santo sempre bate, mas as pessoas falam isso. Meu santo não bateu com o dele. Mesmo quando essas pessoas, se ela chegar até mim e falar algo, eu tenho hoje o treinamento, eu treinei meu ouvido para escutar. Escutar é nada mais do que entender o que aquela pessoa quer. Qualquer proposta de emprego, qualquer proposta de negócio, qualquer discussão com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, qualquer decisão que vai tomar, o ouvido, inclusive Deus fez dois, porque se vir daqui ou vir de cá, você não perde, porque é para absorver mesmo. Por isso que são dois ouvidos e uma boca. Porque se fosse para a gente falar mais, a gente teria duas bocas aqui e um ouvido só. Isso aí tá bem estranho, né? Mas o ouvir, o escutar, absorver aquilo que alguém fala com você, mesmo que você não concorde. Não estou falando para você concordar com todo mundo que te fala alguma coisa, ou que te dá uma proposta, ou que te faz algo. Só que o escutar, absorver e falar, isso tem sentido? Sim ou não? Aí você vai e toma a decisão, porque pode ser que de repente não tem sentido. O que você faz? Ignora, deleta, mas você foi humilde o suficiente para absorver aquela fala. Isso, gente, não tem preço. Depois que você treina o seu ouvido para escutar pessoas, rapaz, eu já contei isso algumas vezes. Eu, uma vez, já tem muitos anos isso deve ter mais de... Isso deve ter uns 10 anos, uns 10 anos ou 12 anos, não sei. Meu filho falou assim, pai, vai vir aqui em BH um youtuber chamado Authentic. Esse Authentic, ele era o cara que mais jogava Minecraft. Não sei se você tem na sua casa filhos que jogam Minecraft ou se você mesmo joga. Um joguinho que eu também não acho legal, não, tudo quadrado, os cachorros é quadrado. E eu ainda perguntava, por que meu filho acha nesses bichos? Porque é muito ruim. Umas espadinhas, uns negócios assim. E os meninos ficavam deslumbrados com aquilo. A Microsoft, que é dona desse jogo, ela ficou mais bilionária ainda do que já era, de tantas pessoas abraçarem esse jogo. E aí, o que aconteceu? O meu filho chega para mim e fala, pai, nós vamos lá em BH, porque o Authentic vai vir em BH, vai vender o livro dele e vai ainda aceitar a gente tirar uma foto com ele e autografar esse livro pra gente tirar na foto. Foi um movimento, né, que a gente fez ali na minha casa. Eu estava muito apertado financeiramente e eu tenho a vida inteira eu trabalho com artesanato. A vida inteira eu tive máquina de corte a laser, eu tenho facilidade para fazer coisas. Fazer isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um porta-copo. Olha aqui. Como é que é o negócio? Caiu aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um porta-copos. Para muita gente isso aqui é difícil de fazer. Para mim isso aqui eu faço com 2 palitos. Um MDF, com uns pezinhos aqui e tal. Coisa boba. Para mim é coisa boba. Eu tenho muita facilidade de fazer isso devido à minha profissão, que eu sempre fui artesão com corte a laser. O meu filho vira para mim e fala assim, pai, por que você não aproveita e faz umas espadas do Minecraft para vender lá? Ninguém tem isso. Eu já olhei na internet, não acha para comprar não, ninguém tem. E lá vai ter só gente que é fã dele. Na hora eu fiz igual o comandante lá, igual o Leônidas. Eu não dei ouvido pro meu filho. Falei, não, quem vai querer comprar espada de isopor? Eu podia ter feito isopor de EVA, né? Eu fiz uma para ele na época, inclusive. Aí, olha essa espada, pai, ficou muito massa, ninguém tem isso. Leva isso para levar 1000 espadas que você vende as tudo. Aí eu, coitado, hein, que dó. Não dei importância. Chegando lá no shopping,
a fila deu uma volta ao redor do shopping, milhares de pessoas lá, e todo mundo comprando coisas do Minecraft. Na hora eu pensei, cara, se eu tiver, a loucura que tava, se eu tivesse levado 1.000 espadas, se eu vendesse na época R$ 50 cada uma, que era um bom dinheiro, R$ 50 era um dinheiro bem valioso, eu tinha faturado uns R$ 50.000 num dia, se eu tivesse dado ouvido para o meu filho. Isso me serviu de uma lição, e eu aprendi que essa turma jovem são de outra geração. Então, quando a gente para escutá-los, a gente não é ignorante ao ponto de achar que, não, meu pai me ensinou de um jeito e vou morrer desse jeito igual meu pai me ensinou. Isso, cara, que você está fazendo, se você pensa dessa maneira, meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim e vou continuar sendo assim. Se você pensa dessa maneira, é a cegueira que o Leônidas teve ao não escutar o mensageiro de Deus. Pode ser que seja mensageiro para qualquer coisa. Pode ser na fila do pão, na fila do supermercado, num grupo de família, numa pelada de futebol. Sempre tem mensagens para todo lado. Muitas das vezes a gente recebe essa mensagem, mata no peito e chuta para fora. Por quê? Porque a gente não tem humildade de escutar. Peraí, o que esse cara falou? Opa, isso que tem sentido. Eu faço parte de uma turma que toma sauna 2, 3 vezes por semana e sempre eu fico atento nos assuntos. Alguns eu interesso, outros não, mas o meu ouvido ele está sempre atento. Uma frase que eu vejo em algum lugar, às vezes a gente está pensando em alguma coisa, oh Deus, me dá uma resposta, meu Deus, me ajuda com uma resposta. Deus não vai descer em pessoa com aquele cabelo longo dele, aquela capa vermelha, e vai falar, ó, isso que você precisa ouvir. Ele vai te dar sinais. Fique atento aos sinais, mas para você estar atento aos sinais, você tem que estar conectado com Deus. Se você estiver conectado com Ele, igual a gente está conectado aqui na internet, toda pergunta que você fizer para Deus, Ele vai te mandar. De alguma forma, até num saco de pão, vai estar uma mensagem ali para você falar, opa, olha o que eu precisava de ouvir. Mas você tem que ter a sensibilidade de parar de ser ignorante e atropelar tudo que vem para você. Essa é a primeira ativação que eu tiro desse filme do Leônidas. Escutar, absorver, se servir, usa, se não servir, você joga fora. Legal demais, né? Vamos para a segunda ativação?